A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Quando você está com o seu café e aí você lê uma matéria sobre Vale da Morte, não é uma coisa muito agradável, né? Mas é necessário pensar e falar a respeito, para que não se passe ou não morra no Vale da Morte. Meio redundante isso, mas tem que saber que ele existe e entender o que acontece ali, porque é possível sim sair dessa situação e prosperar e ter ganhos, escalar com a sua startup. Mas óbvio que quem vai conversar com a gente hoje é alguém que é especialista nesse assunto, que é o professor Ricardo Iogui. Muito obrigada, professor, por estar aqui. Por favor, se apresente para que todos o conheçam e já vamos engatar aqui falando a respeito desse assunto que é meio delicado, é chato, mas que precisa ser dito. Mas né? é necessário. Bom, primeiro agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui. E eu acho que quando a gente fala um pouquinho dessa questão do Vale da Morte, eu vou ter que trabalhar um pouquinho nesse tema, mas eu também quero falar um pouquinho, né, quem que é o Ricardo Iogui, né? Eu sou uma pessoa que já fui um executivo de nível internacional, fiz um sabático para fazer um pouco do que eu faço hoje, dessa interação academia, indústria, startups, né? Tenho atuado como conselheiro, né? E essa semana aqui a gente também está divulgando que eu estou entrando para o Conselho Consultivo da FCJ, né? Para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação, para contribuir um pouquinho mais nesse processo de trazer esse conhecimento científico, tecnológico para o desenvolvimento daquilo que eu chamo das Deep Techs, né, das startups de base tecnológica. E meu trabalho tem sido feito muito no nível de C-level das organizações, para falar de inovação, e contribuir com o ecossistema exatamente para a gente fomentar todo esse movimento de interação academia e indústria, indústria das startups. Então é um trabalho que a gente tem feito aí, como até um give back, um pouco de devolver para a sociedade aquilo que a gente já colheu, todos os benefícios aí dessa nossa jornada. É isso. Né? E aproveitando essa interação, como que você, posso te chamar de você? Claro. Como que você vê pós-pandemia tudo isso que vem acontecendo com as startups? Num primeiro momento abundante, num primeiro momento uma euforia, mas e agora, em 2023? O que a gente pode esperar? O que tem que se ajustar com os modelos de negócio? Eu posso chamar de Mari? Por favor. Então Mari, assim, a gente precisa entender que durante a pandemia houve, né, por parte dos governos também, a colocação de recursos monetários, exatamente para manter as economias aquecidas, e isso também ajudou um pouco o movimento de investimento com as startups. Recentemente, não vou dizer tão recentemente, né, mas a Y Combinator anunciou para as startups se preparem, né, para tempos difíceis. Né? E é um pouco disso que a gente vai falar. Né? É uma questão de realidade, né, que a gente vê quando a gente começa a ver as economias globais, né, tendo dificuldades para crescer daqui para frente, né, a gente começa a ver dificuldade de crescimento, aumento de inflação, e isso impacta dentro do nosso ecossistema. Claro. Então, o grande desafio, e o tema não é agradável de uma certa forma, mas é extremamente importante, é que nós temos uma missão, né, dentro do ecossistema de tentar diminuir o impacto desse vale da morte das startups, para que a gente possa ajudar esse nosso ecossistema, essas startups, passar por esse período. Né? E aí é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de começar. Talvez a gente teve um momento de quantidade de recursos
pré e começo de pandemia, vivendo esse período todo, e daqui para frente a gente vai falar de um processo mais qualitativo. Então a gente teve quantidade e agora a gente vai falar de qualidade. Em que termos de qualidade a gente está falando? Talvez a gente vai qualificar melhor as startups, olhar a qualidade dos negócios que a gente pode estar gerando, a forma que a gente vai gerar essas conexões das startups com o ecossistema de investimento e principalmente clientes. Então, acho que a gente tem uma missão dentro do ecossistema como um todo de tentar gerar um processo mais robusto nesse processo ou de mentoria, de capital, qualificação de negócios, repensar modelos de negócios, olhando para a gente transpor o Vale da Morte daqui para frente. Então, de novo, o tema não é agradável, mas assim é importante para a gente trazer isso à mesa, discutir e fazer aquela integração que a gente gosta de ter do ecossistema em prol dessa causa, que eu acho que é muito importante. Professor, é interessante, enquanto você falava, eu fiquei imaginando numa família, né? Vamos trazer para uma coisa mais próxima. Quantas vezes a gente tem que apertar o cerco? Sim. Às vezes reduz, para que mantenha, para que fique bem e que daqui a pouco fique melhor novamente. Então, a gente sabe o que é Sim. isso. Se for preciso, pega o cartão de crédito e corta literalmente, né? Enfim. Mas quando a gente fala que dá medo, que assusta, eu e meu marido, a gente sempre tem o hábito de falar assim, quando a gente ficar muito... não assumir aquilo, não trouxer a consciência, aquilo vai continuar assustando. Sim. Se você realmente entende o que é aquilo, se você entende o que faz chegar e o que faz sair, ou o que faz ficar ali, né, e definitivamente morrer, você vai ter uma postura mais sábia, uma postura mais proativa, porque enquanto te assustar, você vai ficar, às vezes, só na defensiva, né? Então, vamos lá, quais seriam, o que os modelos de negócio precisam ficar mais atentos daqui para frente, para que evitem os principais erros? Eu acho que, gostei dessa metáfora de família, né? E aí, pegando a metáfora de família, as startups são os filhos. Então, existe aquele esforço que você tem que fazer para aquele filho talvez fazer uma faculdade, né? É um esforço adicional, mas você vê um horizonte ali de prosperidade depois. Nesse ponto, a gente tem que falar que a gente olhar hoje e num processo muito mais crítico, será que o que nós estamos fazendo hoje, ele está sendo suficiente para rentabilizar, para gerar monetização, ou como a gente fala, né, de tracionar as startups daqui para frente? Um outro olhar é o processo de internacionalização. Ótimo isso. Né? Porque a gente vive num país muito grande, a gente acha que esse mercado, e é verdade, né, é mais fácil você desenvolver os negócios num país que a cultura mas talvez a gente tenha que começar a dar um pouco essa pegada que eu chamo de world class, startups globais, né? E a ideia não é ser unicórnio, mas que e às vezes não é ir a gente falar de startups aqui, indo para os Estados Unidos, para a Europa. Vamos falar de protagonismo na América Latina. Ótimo. Né? Eu acho que, e talvez até conexões com outras startups latino-americanas, para talvez ter um movimento de joint venture, né? Excelente. De junção de esforços, né? Uma ajuda a trazer o mercado nacional e daqui buscar essas startups que têm um know-how regional. Então eu acho que a gente vai ter um movimento muito forte nesse sentido de repensar os modelos. Olhar para o espelho retrovisor não vai ser legal. E aí a gente vai ter que começar a pensar, abrir um pouco de horizontes, talvez um pouco a gente fala muito de processos de aquisição de startups por grandes empresas, mas eu acho que vai ter joint ventures de startups.
duas pequenas que têm complementaridade e possam ter um processo, né, de fusão, gerando um impacto maior, a internacionalização é outro modelo. Né? Então, acho que a gente começa a buscar alternativas para aquilo que era os tradicionais rounds de investimentos. Né? E isso dá uma certa sobrevida para as startups, mas o que a gente está falando de sustentabilidade, buscar gerar uma forma de estar mais, uma monetização mais robusta de alguma forma. Então, a questão, um ponto fundamental, né, que eu sempre gosto de falar, startup boards. O que são startup boards? É a gente trazer um pouco de governança, não é aquela governança pesada, tradicional, robusta, de certa forma, das grandes empresas, mas a gente gerar uma governança que permite uma grande empresa, quando a gente tem um startup board, mostra para aquela empresa, puxa, essa é uma startup que tem as bases de governança e facilita muito o desenvolvimento de negócios. Quem está olhando, ela já é diferente porque ela já tem uma mentalidade diferenciada e não importa o tamanho. E não importa o tamanho. No startup board você pode ter dois conselheiros, vamos falar assim. Mas o importante é você desenvolver essa consciência que o startup board vai ser um diferencial para as startups passarem pelo vale da morte. Então, cada vez mais, os startup boards vão ficar mais, vamos dizer, não vou falar popular, mas assim, mas vai ser algo que não vai ser estranho daqui para frente. E talvez seja até um pré-requisito, principalmente para o negócio B2B, né? Da startup lidando com uma grande empresa e ela mostrar a questão da governança. Até para investidores dá mais segurança. Exatamente. Outro ponto que você vê como que você puxa um fiozinho e a gente vai abrindo aqui, né? As empresas também, né, estão trabalhando nos seus desenvolvimentos ou corporate venture e tem o lado do ESG. Sim. Vamos pegar esse S, eu estava brincando isso acho que foi ontem, eu estava conversando lá, eu sou também conselheiro no Mining Hub. Esse S pode ser um social lá, tradicional, mas também pode ser um social para S de startups também. Olha, eu nunca pensei nisso. Né? Então, é uma forma de você trabalhar o ESG apoiando uma cadeia de valor mais inclusiva. Olha. Né? Então, porque às vezes você pensa em todo o processo do G, do ESG de uma grande empresa, preparando para fazer todo um processo de relacionamento com uma outra grande empresa. Sim. Mas se esse G de uma grande empresa trabalhar, como que eu faço negócios? De uma forma até um fast track, uma forma mais simplificada, mais adequada para trabalhar com relação com as startups, ele está trabalhando o seu G de uma forma mais ampliada e um S, porque está criando uma cadeia mais inclusiva, não só com grandes, como também pequenos, médios e startups na sua cadeia de valor. E isso contribui para trabalhar uma economia mais diversificada que a gente tem. O valor que isso traz é absurdo. Porque você realmente está fomentando a economia, você está trazendo uma inovação. Poxa, nunca pensei isso, como startup, já até escrevi aqui. Deixei bem anotadinho. Agora, no próximo bloco, eu gostaria que a gente falasse um pouco só quais são alguns erros que você vê, para que, sabendo dos erros, possam ser evitados e depois a gente maximizar o que seria positivo. Tá bom? A gente já volta. Professor, então, a gente tem que entender que o Vale da Morte está lá. Que erro faz com que esse Vale da Morte seja uma realidade para a startup? Bom, partir de hipóteses erradas, né, ou premissas erradas, né? E às vezes é meio clichê falar disso, mas assim, né? Papel, PowerPoint,
funcionar sempre lá, tudo funciona. Mas é nesse processo que eu falo que a gente vai para um processo mais qualitativo, mais criterioso, né? Nessa questão, dessas premissas, dessas hipóteses, testar. Né? A gente já fala disso. Né? Talvez a gente vai aplicar de uma forma mais intensa daqui para frente. Né? Muito mais crítico, um pouco cético, eu acho que é bom para o processo, para a gente trabalhar para enxergar. Realmente isso agrega valor, realmente tem escala essa solução que a gente está falando, e cada vez mais isso vai, não eu sempre enxergo como um processo de evolução. Né? Não é ruim isso, pelo contrário, a partir do momento que a gente passa por esse momento, né, dessa crise global, a gente vai estar muito mais bem qualificado. Com certeza. Né? Então, e vai virar curva de aprendizado. Né? Aquela questão que a gente sempre fala, o erro é um processo de aprendizado, desde que você considere e pense dessa forma. Né? E não se auto-vitimar. Ou culpar outras pessoas. Então eu acho que daqui para frente, aquilo que a gente já tem falado, mas a gente vai aplicar de uma forma mais densa, mais intensa daqui para frente. E o meu olhar positivo a vida é feita de ciclos. Esse ciclo desafiador, em algum momento passa e a gente vai viver um outro momento de crescimento. Só que eu tenho que estar muito bem preparado para essa fase de crescimento. Tem uma janela de oportunidade que abre. E eu tenho que aproveitar ao máximo essa janela que vai abrir. Então eu acho que a gente está agora num momento de reflexão, momento de olhar, ser crítico, um pouco cético, argumentar mais, mas o processo em si, no todo, olhando para o... Né? Não estamos aqui para correr 100 metros, mas correr uma maratona inteira, a gente vai estar muito melhor nesse processo. E aí a gente precisa da integração do ecossistema, nesse pensamento, e fala assim, temos que fazer isso para poupar a quantidade maior possível das startups caindo no Vale da Morte. Então, não adianta só a FCJ, por exemplo, trabalhar nisso, porque a gente tem que integrar todo o ecossistema, e aí eu falo a todos, né, da Hélice Trio, academia, indústria, governo, para que a gente possa trabalhar isso para ajudar a superar o Vale da Morte. Sem essa integração e sinergia dos atores do ecossistema, a gente vai ter grandes desafios. Talvez uma startup precise de um pedaço de uma tecnologia que está dentro da academia, ou uma patente que está lá, né, na prateleira de uma universidade, que a gente pode usar ela. A universidade pode receber um equity por conta disso naquela startup. Então eu acho que agora a gente tem muitos programas bons, mas não estão integrados. Agora vamos criar sinergia, porque o recurso não está abundante. Tem um certo lado também é bom para a gente aproximar. Quando o recurso é bom, cada um pega o seu pedaço. Sim. E às vezes nem faz bom uso. E não faz bom uso. Ou há uma sobreposição de coisas que poderiam estar sendo integradas. Eu acho que esse momento também vai provocar essa maior sinergia desses atores de programas que a gente tem, programas de fomento do governo. Então, olhar como uma janela de oportunidade para dar maior robustez para o nosso ecossistema. Está vendo como é? A gente fala do Vale da Morte, mas a gente vê oportunidades Sim. de melhorar o que já existe de uma certa forma. E a maneira como encara esse desafio, porque se encara como um desafio, claro, ninguém é muito mais... Eu quero estar na minha zona de conforto, eu quero estar na minha abundância, óbvio. Ser humano é assim. Claro, somos assim. Qualquer coisa que me tire da zona de conforto, neurologicamente, vai ativar um ponto de dor. Maria, agora eu vou viajar um pouquinho, então, vocês me perdoem, mas assim,
gosto muito, né, de olhar muito isso do ponto de vista da filosofia, né? Tenho até um amigo meu que é coordenador de filosofia lá do Rio, Edgar Lira, é um engenheiro que virou filósofo. Né? Uma hora você precisa trazer ele para conversar aqui. Eu quero. Né? E o engenheiro que virou filósofo. E trabalha com tecnologia, a abordagem dele e dessas conversas eu comecei a olhar um pouco mais aquilo que a gente chama dos filósofos estoicos, né? Que são aqueles que a abordagem dos estoicos não é importante o fato, é a forma que você reage ao fato. Então, daqui para frente, o ecossistema tem que ser um pouco mais estoico, né, no sentido. Acho que não vai mudar a realidade, né, do fato, do momento, mas o mais importante é como que a gente vai reagir a esse momento que a gente está. Né? Depois, quem quiser, procura um pouco sobre filósofos históricos. Tem artigo no seu LinkedIn a esse respeito? Se não tiver, já deixa a dica para escrever. Já fica uma sugestão. Não tenho ainda, mas é um desafio que eu vou aceitar. E depois eu quero ler. Tá ótimo. Para que a gente possa fazer esse fechamento aqui, se me permite, claro que sem citar nomes, poderia dar um exemplo de alguém que teve não boas perspectivas, bons olhares ao passar por um momento complicado e que teve sucesso e prosperou? Eu acho que a gente tem aí, para mim esse é um modelo tradicional de quem é empreendedor, não foge, né? De quem está olhando o momento como uma janela de oportunidade. Então, se a gente olhar o começo da pandemia e a gente estava na nossa zona de conforto e muito num processo muito analógico, sim, apesar da gente já ter tecnologia para fazer isso que está fazendo, a gente não via já as oportunidades. Então, se eu for para a área de saúde, quando a gente começa a ter a teleconsulta, isso gerou, por exemplo, uma melhor qualificação e triagem dentro das emergências que viviam lotadas. Uhum. Então, antes da pessoa ir, ela fala, opa, talvez você não precise ir para a emergência. Então, se a gente ir para a parte de educação, e na PUC do Rio, talvez eu fui um dos primeiros professores da aula virtual, né? Às vezes, antes mesmo da recomendação da universidade, porque eu já estava vivendo um pouco desse mundo híbrido aí, olha as possibilidades que a gente criou para a educação, criando um ambiente presencial, virtual síncrono, virtual não assíncrono, e isso gera uma escala de poder de levar a educação para muito mais lugares e gerando um impacto mais positivo. Varejo, olhando a questão do e-commerce, né, que teve gente que acabou usando isso, ambientes de trabalho, processos híbridos. Né? Então, a questão que, aí, outra citação do famoso Nassim Taleb, né? O cisne negro, que são esses eventos não previstos que geram grandes impactos, vão acontecer cada vez mais, é natural que isso vai acontecer. Eu lembro que eu ficava pensando, nossa, como é que o pessoal viveu a época de uma pandemia? Pois é. Viveu. Vivemos. Né? E isso leva ao segundo livro do Nassim Taleb lá, que é o Antifrágil. Então, a questão do antifrágil é interessante esse conceito, né? O frágil sofre com o advento de uma coisa inesperada. O robusto, que a gente acha que é o lado oposto do frágil, na verdade é neutro, ele tenta neutralizar o efeito daquilo que é imprevisto. E o antifrágil é o que cresce, olha aquilo como janela de oportunidade e vai poder sair muito melhor daquele momento. Então, eu nunca fiz essa ligação, analogia, mas a antifragilidade tem a ver com os históricos de alguma forma, sim, não é? Então, os históricos aí,
trazem esse conceito. Na Cintalab traz esse conceito do cisne negro e antifrágil. E eu acho que essa é a mensagem de trazer para o ecossistema, né? A gente ser estoico e buscar a antifragilidade do nosso ecossistema de startups daqui para frente. Eu fiquei me lembrando, eu fiquei aqui tentando lembrar de uma frase que o final dela lembra sempre que você está tocando uma alma humana. Porque apesar de tudo que aconteceu, sim, a gente sabe que o ser humano, o emocional dele que está ali, são os comportamentos dele. Então, se ele tratar disso e deixar e passar a ser um antifrágil, né, ele vai saber lidar com as situações. Sim. E aí o comportamento empreendedor, a característica do comportamento empreendedor de assumir risco calculado, de buscar oportunidades e ter iniciativa, né? Eu fico lembrando aqui do Empretec, que são 10 características do comportamento empreendedor, não sei se eu vou lembrar de todas, mas citando essas duas aqui, busca de oportunidade de iniciativa, calcular risco, correr riscos calculados, monitoramento sistemático, por exemplo. Então, se a gente pensar nessas características que o empreendedor tem que ter, ele vai entender que esse vale, vai pensar, ele vai entender quem ele é no processo. Isso. E aí, desculpa, só para fechar aqui, eu me lembro daquela regra de 1/3, no qual a gente fala, se a gente colocar qualquer situação dividida em 3 partes, 1/3 daquilo é responsabilidade minha. Vamos lá, agora aqui gravando esse podcast. Uhum. Somos eu e você na sala. Então 1/3 da responsabilidade é minha. 1/3 é sua. Do meu lado aqui. E o outro 1/3 do ambiente. Um carro que está ali, um barulho inesperado, alguém que pode abrir a porta, por mais que a gente tente limitar qualquer situação. Então, eu tenho responsabilidade em 1/3. Eu posso interferir nas outras 2/3? Posso, mas a minha real é meu 1/3. Se eu fizer bem meu 1/3, os riscos cada vez são minimizados. E entender que existe um lado que a gente não controla, que é esse 1/3 do externo. Sim. Né? Que é aquela variável, mas o importante não é o fato dele acontecer ou não, é a gente estar muito preparado para rapidamente se adaptar à situação e se posicionar para a continuidade. Então, eu acho que essa questão de estar preparado, eu falo muito disso, né, que o mundo, né, e as estruturas organizacionais que a gente tem é muito uma linha de comando e controle. Né? Se a gente pega um organograma de empresa, né, você tem uma linha de escala de comando e controle. Isso vem porque as empresas, quando nasceram, estavam precisando ter uma base de referência. E qual foi a base? Sempre. Estruturas militares. Sempre. E isso ajudou as empresas a prosperarem no século XX. Só que chega no século XXI, o modelo não bate com o áudio e o vídeo das empresas, falando de colaboração, sinergia. E você ainda está em caixinhas no seu organograma. Né? Aí sim, eu tenho ali um dos artigos no LinkedIn, que é o organograma circular. Tá. Onde a gente coloca um processo colaborativo e no meio não está o CEO da empresa, está o cliente e a sociedade. É para eles que a gente trabalha todo dia, não é para o CEO. Então, quando a gente começa a pensar que a gente pode estar desenvolvendo, e o organograma circular nasceu de uma conversa que eu tive com uma startup. Olha. Que eles queriam fazer uma apresentação, mostrar como eles eram estruturados, eu falei para eles, vai levar um organograma tradicional, né? E a gente começou a rascunhar no guardanapo e aí nasceu um organograma que depois virou um artigo e tal. Mas é muito disso, da gente entender que o próprio ecossistema, a gente tem que olhar todo o ecossistema, as universidades, as agências de fomento, os programas que a gente tem e botar as startups no centro. E é para elas que a gente trabalha, é para elas que a gente está tentando fazer isso, ter protagonismo para a gente poder ter uma interação
e essas startups prosperarem muito para frente. Falo demais. Não, é excelente. Você está falando aí, eu estou pensando uma série de coisas aqui, tentando ligar, mas o tempo é curto, senão a gente vai falar mais. Mas com certeza outros episódios a gente vai gravar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo, para eu pudesse encerrar. Nós começamos com o Vale da Morte. Eu acho que muita gente começou a ver nossa conversa com um pouco de apreensão, mas a palavra é de otimismo. Enxergar uma janela de oportunidade para a gente sair mais fortes do processo. Vai ser a nossa antifragilidade se a gente conseguir fazer isso. Né? A integração primordial do ecossistema. Então, a gente olhar todos os problemas que nós temos e tentar gerar maior sinergia e colaboração. Recursos tão escassos, é hora que a gente tem que juntar as forças e fazer exatamente a gente sair melhor desse processo e olhar o mercado latino-americano. Eu acho que a gente tem toda uma oportunidade disso. E falando nisso, a gente vai ter, pela primeira vez no Brasil, e talvez a primeira vez que acontece fora da Europa, o Web Summit. A gente vai ter o Web Summit Rio, de 1 a 4 de maio, e é uma bela oportunidade da gente poder ter esses ecossistemas latino-americanos vindo e a gente poder fazer as conexões, né, do ecossistema latino-americano com o brasileiro e da Europa também, porque é a primeira vez que o Web Summit é feito fora da Europa. E a gente poder usar uma primeira janela de oportunidade para exercitar essa mudança de paradigma daqui para frente. Aí já deixo o convite também para todo mundo. Onde que vai ser? Vai ser no Rio de Janeiro, né? Aonde já? Vai ser no Rio Centro, né? De 1 a 4 de maio. De 2023. Agora já está. Que coisa boa, imperdível. E a gente teve vários atores do ecossistema colaborando para trazer esse evento para cá. No final do ano eu estava lá no Web Summit lá em Lisboa. Foi um evento para 75 mil pessoas. E aqui no Rio a ideia é ter mais ou menos 20 mil pessoas. Né? Então, e eu acho que é uma janela de oportunidade que a gente pode ter ali de muita troca com o ecossistema latino-americano, como a gente falou. Professor, e quem quiser te encontrar, quem quiser conversar mais, aonde que te acha? Tem o meu LinkedIn e tem o meu site, né, que é o yogoi.com.br. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer pessoalmente. E que venham outros podcasts que a gente possa conversar mais e mais vezes. Obrigado, então, eu que agradeço. Para você que está acompanhando aqui esse episódio, mais uma vez, muito obrigado. Lembra de seguir @podcast.inovação na veia, @café com Mariela Parolini. No próximo episódio eu estou aqui te esperando, viu? Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu estou te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!